Então, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em seu nome. Agradecendo a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que nos acolhe, que nos sustenta, que nos fortifica, que ampara os nossos lares, que conhece, Senhor, todos os nossos defeitos, os nossos arranhões, que nos conhece como nós somos de verdade e mesmo assim continua nos apoiando, nos sustentando, mas principalmente nos inspirando. Esse livro, que não é um livro que tem tanta assombração, tanta coisa complicada como nos livros anteriores que nós lemos, passa para nós um retrato tão vivo daquilo que nós somos, dessa transitoriedade na Terra e a passagem para o plano espiritual. E esse encontro conosco mesmos que vai acontecer quando nós chegarmos do outro lado. Um momento tão adequado para essa fase que o planeta Terra está vivendo e que muitos de nós estamos vendo a passagem de um plano para outro de muitos entes queridos. Obrigada, Mestre Jesus, por fazer parte das nossas vidas, por encher o nosso coração de esperança. Fortifica a nossa fé para que nós consigamos, Senhor, vencer a nós mesmos, o nosso personalismo, a nossa pequenez. Vencer nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa crueldade, mesmo que velada pelas nossas máscaras. Graças a Deus. Então, a gente está no capítulo 9. Então, a gente já ficou sabendo que esse irmão Cláudio, ele trabalha aí nessa região hospitalar onde eles estão, mas ele não mora lá. A ideia é bacana a gente perceber isso, que a gente está falando de uma cidade. Então, eles estão num hospital, mas não significa que tudo seja um hospital. É interessante a gente perceber a colocação dele também, que ele define a área não como um lugar celeste, mas também não é no meio do inferno. Então é bom a gente saber disso, né? Que é um purgatório muito melhor, né? Se a gente tiver um pouquinho de coisa boa dentro da nossa mala, a gente já sabe que a gente não vai ficar fervendo e cozinhando no inferno, né? E aí eles começam a conversar. E esse diálogo, a gente percebe a importância das perguntas, para ver a maturidade, o medo, a forma como eles estão sentindo. Primeiro, a Evelina pergunta: eu posso perguntar o que eu quiser? Porque eu fico escutando uma coisa, que a gente morreu, mas eu acho tão esquisito, porque tudo parece igual, eu tenho a impressão que a gente está na Terra, e eles mesmos estão aí nesse jardim enluarado. André Luiz, não dá ponto sem nó. Ele está mostrando para a gente que a gente vai chegar lá do outro lado e vai parecer tudo a mesma coisa. A matéria é mais quintessenciada, como a gente já viu eles descrevendo, mas é tudo a mesma coisa. É o mesmo universo. Eles estão enxergando a mesma coisa. E essa colônia fica próxima à Terra, então eles estão vendo a Lua, eles estão vendo o Sol. A vegetação é semelhante, é mais vibrante, mas é semelhante. A resposta dele. Será que você vai acreditar no que eu digo? Não parece conversa de criança com pai? Que a gente fala para a criança, não põe a mão no fogo. Mamãe, vai queimar a mão se eu botar a mão no fogo? Vai queimar a mão se eu botar no fogo. Aí a criancinha vai com a mão em cima do fogo. Você vai acreditar? Ou quantas vezes a gente conversa com o marido ou com a esposa e pede opinião? E aí você fala uma coisa e a pessoa fala assim, não, mas por que você não gostou da outra? Mas eu prefiro a outra. Então, por que perguntou? Será que a gente está querendo ouvir a opinião mesmo? Porque muitas vezes a gente não quer. A gente não quer acreditar. Então, eu vejo isso aqui em casa. Como é que eu faço para ficar mais descansado? Vai para a cama às 10 em vez de ir para a cama 1 da manhã. Ah, mas eu não consigo dormir. Então, faz uma meditação antes de dormir. Ah, mas eu não gosto de meditar. Então, come verdura em vez de comer carboidrato. Ah, mas eu não gosto de verdura. Então, tá difícil. Mas é a gente. É a gente.
Aí ela fala, mas professor, mas como assim? Quer dizer que você não vai falar o que eu estou querendo ouvir? Quantas vezes a gente não faz isso no nosso dia a dia? A gente só faz a pergunta para poder ouvir o que a gente quer ouvir, mas nem a gente quer saber a verdade ou não quer saber a verdade? Porque muitas vezes a gente fala a verdade para o outro e o outro fica ofendido. Não, então você gosta disso? Ah, na verdade não. Mas por que você não gosta? Ué, você perguntou, eu não gosto. Gente, o fato da Eu acho que foi a Ana, gente. Não foi. Todo mundo está se mexendo. Estão escutando bem, né? Então, foi a Ana. Acho que foi só a Ana. Ela vai conectar, né? Congelou, né? Acho que a internet Deve ter caído a conexão dela. caiu a conexão. Eu tô mandando mensagem para ela aqui. Voltou. Tá no Tá mudo, no mudo, Ana. Ana. Ana, está no mudo. o fato de eu acreditar em Deus, não acreditar em Deus, eu acreditar que a minha religião, a minha crença ou não, não muda a realidade. É isso que ele está tentando explicar para a gente aí. Continuando aqui, deixa eu voltar aqui. Aí continua o diálogo. A senhora se recusa mentalmente à verdade, à vista das suas convicções religiosas, louváveis, mas provisórias. Evelina, trabalhe com a própria mente. Então, enquanto a gente não tiver a nossa mente aberta para a realidade da imortalidade da alma, que é um dos fundamentos do espiritismo, isso não significa, muitas vezes eu falo, não, mas eu sou espírita, eu acredito que a morte a morte não existe, eu vou continuar vivo. Acho que caiu de novo. Caiu. Yo jugué con él. Eu estou mandando uma mensagem para ela perguntando se ela quer mandar a apresentação, a gente fica passando e ela entra com áudio. Vamos ver se ela responde. Tá, aqui. Obrigada, Miguel. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, tá? Eu vou mandar a apresentação para você. Deixa eu continuar aqui falando. Mas se a gente fala que a gente acredita
na vida após a morte, mas continua, de alguma forma, vivendo como se nada tivesse acontecendo, então eu não estou sendo conivente com a minha crença, não é? Se eu só continuo comendo, dormindo, trabalhando, vivendo do mesmo jeito que eu sempre vivia, como qualquer outra pessoa, que diferença faz? Então, quantas vezes a gente se recusa mentalmente a abraçar aquela ideia? Pela minha vontade, e aí alinhado um pouco com a palestra que ontem o Davi deu, né? O meu pensamento ainda acrisolado dentro de crenças, de comportamentos antigos, que talvez sejam um fruto aí de vícios, de más tendências, de repetições que eu venho tendo ao longo de várias encarnações, né? Aí ele continua. Na realidade, tanto lá na Terra como aqui, conhecemos pouco acerca do mundo que vivemos. Porque ela pergunta, mas é tudo tão igual? Em suma, analisamos e reanalisamos e os princípios que já encontramos feitos. Matéria é luz coagulada, substância divina, mostrando a onipresença de Deus. Eu achei tão lindo isso, pensar que a matéria é coagulada. Isso, luz coagulada. Lindo demais isso. Então, eu posso olhar para as árvores, eu posso olhar para as montanhas e chegar a outras conclusões. Eu posso olhar para essas coisas e pensar, foi criado por Deus. É o hálito de Deus trabalhando em tipos de matéria diferente, em aglomerações diferentes, criando objetos diferentes. Mas Deus está em tudo. Então, quando ele fala isso e eu penso que meu corpo é matéria, então meu corpo é luz também. Então Deus está dentro de mim também. Deus está em tudo. E essa é que vem essa onipresença tão grande que a gente precisa estar atento, né? Para a gente olhar para uma árvore, para uma montanha, para uma flor, e enxergar Deus naquilo, entender que aquilo é amor de Deus materializado. Porque se Deus é amor, tudo que ele faz é amor. Não dá para ser amor e fazer desamor. Não dá para ser amor e fazer egoísmo. Não, você dá aquilo que você tem. A gente sabe disso. E aí eles começam conversando, começam a ir mais profundamente nessas perguntas e respostas, né? Que essas perguntas são importantes para a gente se fazer. Onde é que eu tô? Porque tem muita gente que vive aqui na Terra e passa a vida inteira achando que é um nome, que é um sobrenome, que é um cargo, que é uma casta. E o que ele está trazendo para a gente é que todos nós temos uma razão de estarmos aqui. E é importante a gente entender onde eu estou. Quem sou eu nesse colegiado de espíritos que estão junto de mim? Porque a gente vive numa constelação familiar. Cada um de nós aí é um pedacinho desse quebra-cabeça complicado chamado família. Onde eu tô nesse quebra-cabeça? Eu sou aquela pontinha que reclama de tudo? Eu sou aquela pontinha que ajuda os outros? Eu sou aquela pontinha que está sempre causando problema? Eu sou aquela pontinha que está sempre reclamando? Onde eu tô? E aí a gente lembrar que a gente vai morrer e a gente vai continuar sendo aquela pecinha. A gente não vai ser uma outra pecinha de outro quebra-cabeça. Talvez numa outra vida a gente vire um outro quebra-cabeça, mas quando a gente for embora vai ser esse mesmo. A gente vai chegar lá com a mesma cara,
com as mesmas dores, sentindo as mesmas coisas, boas e ruins, as mesmas dúvidas, as mesmas crenças, como a gente está vendo a Evelina. E aí, na cabeça da Evelina, morria, ia ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. E ela está num outro lugar que é igual à Terra. Para onde é que eu vou? Para onde eu quero ir? Porque quando a gente vai sair de férias, a gente faz um planejamento, né? Muitas vezes começa a economizar anos antes. E aí faz o roteiro, guarda o dinheiro, sabe direitinho o nome das cidades, os lugares que a gente vai visitar. E muitas vezes a gente não se prepara para a morte, a gente se prepara para as férias. E a gente não se prepara para a morte. Pensando para onde eu quero ir. Agora, da mesma forma que eu tenho que levar a roupa certa na mala para as férias, eu tenho que guardar o meu dinheiro. Se eu quiser ir para uma cidade que custa caro, eu vou ter que comprar moeda do lugar que eu quero ir. Eu tenho que comprar as roupas adequadas. Mesma coisa quando eu quero morrer, quando eu vou morrer. Eu não posso ir para essa viagem tão transcendental, profunda, despreparada. Mas é isso que a maior parte das pessoas faz. Então, quantas pessoas estão morrendo aí hoje no mundo? Sejam por doenças mentais, como o suicídio, sejam por doenças físicas, como o infarto, ou Covid, ou acidentes, ou simplesmente porque chegou a hora. E não sabe para onde eles vão. E aí a gente vai ver no próximo capítulo, quando eles estão naquele instituto lá, que vai fazer essa psicanálise do estado do quociente emocional, ou quociente espiritual deles. E a gente percebe que nem todo mundo vai para o mesmo lugar. E é óbvio, você precisa do passaporte para poder ir para um lugar ou para outro. Aí, a outra pergunta, a terceira que eu coloquei é: o que a gente está vendo é a nossa realidade? É a realidade? Bom, é a nossa realidade, porque o que a gente vê, a gente acha que é real. Então, tem até aquele ditado que fala percepção é realidade. Porque muitas vezes a gente vive isso no trabalho. A gente acha que está tudo bem, que a gente está percebendo uma coisa e de repente, pumba, está tudo ruim. Mas é a gente se perguntar, será que eu estou escutando os sinais que o mundo está me dando? Será que eu estou vendo o que precisa estar sendo visto? Qual é a mensagem que Deus está mandando para mim? Qual que é a mensagem que eu tenho que receber em termos de ensinamento, em termos de aprendizado? Quando eu tenho problema na minha família, quando eu tenho problema de dinheiro, quando eu tenho problema no trabalho, quando eu tenho problema de saúde. Qual que é a realidade? A minha realidade é eu estou com um corpo defeituoso, inflamado? Ou a minha realidade é eu preciso aprender a 3 pontos? Eu estou tendo uma oportunidade de fazer 3 pontos. Qual é a minha realidade? Porque muitas vezes a gente acaba se colocando dentro de uma caixinha e enxergando o mundo inteiro por um buraco de fechadura, que é exatamente o que a Evelina estava fazendo. Ela passou a vida inteira indo missa, escutando o padre e tal, fazendo as novenas dela, e ela não escutou o que Jesus estava falando. Ela só repetiu, sem escutar. Aí a gente vê nessa lição os dois, cada um chegando como é. E aí o Cláudio fala uma coisa muito interessante. Então, não é que todo mundo vai para o mesmo lugar. A gente está aqui nessa colônia, nesse hospital. Aqui na vizinhança tem uma área bem ruinzinha, com os espíritos que estão apegados aí, umas coisas complicadas. Aqui é diferente. Mas olha, cada um vai estar perto daqueles que são afins. E cada grupo vai estar num lugar diferente, dependendo da vibração de cada um deles. Da mesma forma que a gente pode optar aqui na Terra, não, eu gosto de andar
com as pessoas que são intelectuais. Não, eu gosto de andar com as pessoas que andam de bicicleta. Eu prefiro andar com as pessoas que gostam de ir em barzinho. A gente vai escolher a turminha que a gente vai ficar lá do outro lado. Mas aí essa escolha não é de quem anda de bicicleta ou quem anda de patins, a escolha aí vai ser as escolhas morais. Então, a nossa escolha de quem a gente, as conversas com quem a gente tem, para onde a gente vai, com quem a gente fala, o que a gente faz, são super importantes porque essas mostram as nossas afinidades morais, a nossa faixa vibratória. Quando a gente for para o outro lado, o louco não vai ficar equilibrado. O ignorante não vai ficar não vai ficar sábio. A gente vai selar o que a gente fez aqui. Então, se eu só perdi tempo e baguncei, se eu menti, se eu roubei, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Não vai mudar. E aí, eu vou estar fazendo... Eu continuar sofrendo, porque do outro lado a gente sabe que a influência do pensamento é muito mais proeminente na nossa matéria perispirítica, muito mais intenso, e eu vou estar vendo aquilo que eu estou criando, se eu estou vendo, se eu estou sentindo desgraça, se eu estou pensando desgraça, eu estou vendo desgraça. É essa a conta de matemática. Eu vou encontrar aquilo que eu procuro. Eu encontro aqui e eu encontro lá, mais rápido. E aí, eles conversando e ela questionando, até o ponto que ela fala, né, que ela queria conversar com um padre para poder se confessar, e ele fala assim, aqui não tem padre. Se você for lá do outro lado, lá atravessar o muro, você vai ver lá o padre, mas aí você vai confessar e ele provavelmente vai te julgar. Assim, você foi mal, vai pro inferno. E aí vai achar que vai pro inferno mesmo. Quem já leu Libertação sabe disso. E aí ele fala, vocês estão aqui no plano espiritual, mas vocês ainda estão amarrados na Terra. Quantas vezes a gente não consegue let it go, né? As coisas aconteceram para a vida da gente há 10, 20, 30, 50 anos atrás. E a gente não consegue despregar. Então, eu continuo fazendo coisa errada, ou eu me sinto infeliz e rejeitada porque eu tive um pai que fez isso, uma mãe que fez aquilo, um irmão que fez aquilo outro, um ex-marido, uma ex-esposa. Entendendo que sou eu que estou carregando essa pedra. Eu continuo pregada naquele evento que aconteceu no passado, que já passou, mas que eu continuo carregando dentro de mim. Eu estou escolhendo carregar dentro de mim. E é isso que ela está fazendo. Ela está numa realidade que ela podia estar aproveitando, ela está perdendo o tempo. E nós perdemos tempo também, quando a gente fica amarrado nessas crenças de passado. Bom, então, para a gente refletir aqui, a importância da gente saber trabalhar com a nossa mente. Fazer esse exercício, né, de avaliação. Esse 1 ano de Covid, daqui 1 mês e pouco a gente já vai estar batendo 1 ano. E aí? O que mudou dentro do meu campo mental? Lembrar que o jardim vai ser sempre jardim, mesmo dentro de um manicômio. É tão interessante, ele fala, isso não vai mudar, o que muda é a visão das pessoas. Tudo nasce do nosso pensamento, doença, saúde, dor e felicidade. Isso é tão importante, então quer dizer que não existe doenças, existem doentes. Olha só. Eu vou repetir, não existe doenças, existe doentes. É isso que ele está falando ali. E a realidade é o que é, dependendo daquilo que a gente escolhe que ela seja. Então, se eu quiser me sentir infeliz, eu vou me sentir infeliz. Se eu quiser me sentir abandonada, eu vou me sentir abandonada. Eu vou sempre conseguir sentir aquilo que eu escolher, porque o pensamento vai criar e vai atrair, né? Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. E agora eu vou... Todo mundo pode sair do mute. E... Eles podem comentar. Desculpa pelos problemas técnicos de hoje.
Imagina. Então, né, esse capítulo, e eu li os 2 próximos também, né, que reli, né, os 2 próximos também são bem interessantes, mas eu não vou dar spoiler aqui, não. Falando sobre esse capítulo especificamente, uma coisa que chama bastante atenção, né, o quanto... Acho que 2 coisas. A primeira é quando ele abre bem os nossos olhos para nós somos aquilo que nós vivemos, ou fazemos, ou pensamos, né? Nós somos a soma de tudo aquilo que nós fazemos. Então, vamos para lá com aquilo que nós adquirimos durante a vida, né? Então, acho que isso é algo... Não é que a gente desperta do outro lado sendo um Albert Einstein, conhecido tudo de ciência, ou sendo um astrônomo famoso, ou sendo qualquer outra coisa. E aí a segunda coisa ele nesse capítulo especificamente ele fala, né, sobre um pouco sobre as cidades, né, que são como são formadas. Então, como eles estão num plano transitório, ainda existe as coisas muito parecidas como são formadas na Terra. Ele dá até o exemplo do plástico, né? Então tem nesse nível de evolução, esse grau de evolução que eles estão. É muito interessante como o André Luiz trata isso, né? Essa transição mesmo, essa transformação da matéria, né? Que não acontece de maneira... Ainda não tanto é que a própria Evelina fala, né? Mas é sólido, é como é na Terra. E realmente parece mesmo, porque eles ainda estão no estágio que eles precisam passar por isso, né? Então, para mim, marcou muito essa simplicidade das coisas, por um lado, e essa clareza, né, na demonstração de como as coisas são transitórias e são de acordo com o nosso grau de evolução. Eles estão ali porque eles precisam daquela matéria mais densa, mais física ainda, mesmo que mais etérea do que aqui, ainda um pouco mais próximo do que eles viveram em terra, do que a gente está aqui encarnados, né? Eu acho que, só complementando o que o Luiz falou, eu acho que, por isso que é tão importante o que a Ana comentou no começo, durante a leitura, é para a gente se preparar para quando chegar, né? Porque acho que muita gente não se prepara e eu acho que é difícil mesmo, porque a gente sempre escuta que, a maioria das pessoas escutam que quando a gente desencarnar, ou vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, então você imagina que vai ser isso, você vai sair daqui, mesmo até alguns, acho que até espíritas acham que eu vou relembrar tudo que eu fiz, todas as minhas outras encarnações. Não é assim, né? Não é poligô. Né? Então, eu acho que essa preparação, eu acho que é por isso que às vezes a própria Evelina, ela fala, poxa, não consegue entender muito bem, ela não aceita muito bem no primeiro momento, porque ela imaginava ou estar no céu, então imaginava anjos, harpas, sei lá, lugar menos etéreo, ou no inferno. Então, eu acho que essa preparação e saber, ter consciência, como o Luiz bem reiterou, e que provavelmente, para o nosso nível, se Deus quiser, pelo menos vai ser tudo igual, né? Porque a gente tem que penar muito para que seja tudo igual, né? Espero eu. Mas é por aí. E lembra também aquela frase que ficou sendo dita no final da última aula, né? Que ninguém conhece aquilo que não estuda. Se eles não tiveram na vida física um conhecimento, estudando sobre a vida espiritual, né? Então, se eles não estudaram, eles não adquiriram esse conhecimento, né? E depois a frase completa dizendo que a pessoa também não retém qualidades daquilo que ela não adquiriu, né? Daquilo que ela não conquistou. Então, eles são o que eles são, né? Aquilo que eles não conquistaram, eles não podem demonstrar. Eles têm que ficar nesse período de dúvidas até que eles entendam, né? Que alguém mais esclarecido que eles possa mostrar, né? Então, eu fiz uma ligação com essa situação, com aquela frase que nós estudamos na outra aula também.
Obrigada, dona Odete, verdade. E uma complementação que a Lúcia depois colocou, né? Que o Espiritismo traz esse conhecimento para nós, né? E que a gente estudando o Espiritismo, a gente tem alguma coisa que a gente aprendeu, adquiriu e sabe, porque retém aquilo que a gente vai aprender no Espiritismo, né? Uhum. Eu fiz essa ligação com aquela frase da outra aula. Obrigada, dona Odete. Mamãe, você está em mute. Isso. Ficou bem claro nesse capítulo que o conhecimento é luz em nossa vida, tanto na dimensão material como na dimensão espiritual. E vejam, voltando à nossa aula da reforma íntima, aquele slide da janelinha, a gente abria as janelas para entrar, vejam como Evelina rapidamente mudou. Ela chegou lá como uma tontinha desinformada e pouco tempo depois já estava pronta para trabalho. Então, vai demorar mais um pouquinho, mas Não, foi rápido, considerando o pouco que ela sabia, né? Então, se a gente sintonizar com a luz, a escuridão diminui. Que eu acho que é um ponto importante isso que você falou, né? Porque a hora que ela tá demorando aí para pegar, né, no tranco. Estão falando, ela não tá entendendo, não tá entendendo. Aí, de repente ela vai entender, ela fala assim, meu Deus, né? E no próximo capítulo a gente já vê essa impressão que ela tem de como é que eu fiz isso, né? Ou como é que eu não fiz, né? E quando ela entendeu, já começou a servir, já se tornou uma pessoa útil, harmonizada, equilibrada, né? Então, o que aconteceu com ela acontece conosco. Quanto mais luz a gente buscar, através do estudo, através da prece, através da reforma íntima, mais a gente vive na luz. Mas a gente acho que vai adquirindo assim ficar pronta, né? Para o trabalho, para entender as coisas, para o trabalho. É uma espécie de uma prontidão. Quando você está pronta para aquilo, daí acontece, né? É verdade. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Uma coisa rapidinho, Ana. Acho que aquele ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver. Para mim fica muito claro nisso, né? Quando ela conversa com o Cláudio. Cláudio até chega a falar de outra forma, claro, muito mais para ela. Mas aí pegando o link com o comentário que a dona Lúcia fez sobre a reforma íntima, né? Quantas vezes a gente, no nosso processo de autoconhecimento, não faz o mesmo que a Evelina está fazendo com relação a enxergar o estado que ela está, né? Acho que eu tenho feito muito essa reflexão ultimamente e me reconheço em muitas situações como Evelina negando algo que está ali na frente dela, né? Então, algo pelo menos que para mim eu tenho buscado melhorar. Então tá funcionando aí o livro de André Luiz, né? Tá funcionando aí os estudos, porque o ponto aqui pra gente é realmente cutucar, né? É dar uma mexida na gaveta, porque a gente tem um monte de gaveta fechadinha, bem guardadinha, que a gente tá com medo de abrir, né? E esse convite que a gente está recebendo agora é para abrir a gaveta, olhar para a gaveta, ver o que é bom, o que não é, a roupa que serviu há 20 anos atrás, mas que para mim não tem mais nada a ver, e eu passar para frente. Não é para eu ficar com aquilo guardado, né? Não é porque serviu no passado que tem que continuar servindo hoje. E muitas vezes a gente acaba se apegando, né? Essas crenças, esses valores que funcionaram para a gente quando a gente era mais novo, mas que hoje não funcionariam mais, né? Sim. Dona Odete, faz a prece final para a gente, por favor. Pois não. Vamos, então, nesses momentos finais da nossa reunião de estudo, elevando os nossos melhores pensamentos e sentimentos, agradecendo toda essa equipe espiritual que nos assessorou, que estimulou sempre
para o estudo, agradecer as bênçãos que vêm do céu, em forma de fluidos, de luzes, abençoando cada um de nós, dando-nos a saúde suficiente para as nossas lutas do dia a dia, abençoando a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, os nossos amigos mais distantes e os mais próximos, todas as pessoas que estão doentes nos seus leitos, nas suas casas, nos hospitais, as crianças, os idosos, enfim, todos os nossos irmãos em humanidade. Que Jesus dê um grande abraço de amor em cada um de nós, no nosso lar, nas pessoas angustiadas, desesperadas, em todos os necessitados. E que Jesus, com o seu amor e a sua luz, possa estar morando dentro de cada coração, suavizando as nossas dores e nos auxiliando com o nosso fardo, com as nossas cruzes. Agradecemos a todos pela proteção, pelo amparo e pedimos licença para terminar a reunião de hoje à noite. Graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Deus.